Três pontos. Olá, mais uma vez estamos com os 3 pontos diretamente de Brasília para o Giro de Notícias. E o primeiro ponto diz respeito à semana com a relação entre o Executivo e o Legislativo, ainda com muita divergência. A equipe econômica chefiada por Haddad tem deixado muito clara a sua prioridade no Congresso para o segundo semestre. Na lista vem o novo marco fiscal, depois a reforma tributária, o voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o estímulo ao crédito, a lei de diretrizes orçamentárias, o orçamento 2024 e o plano plurianual. Ufa, é muita coisa. A grande questão é que, no âmbito da reforma tributária, o governo tem defendido mudanças na questão do imposto de renda, o que inclui principalmente tributação em offshores, aquelas empresas que ficam em paraísos fiscais, e de fundos exclusivos, lucros e dividendos e juros sobre o capital próprio. Trata-se de uma pauta ousada, mas com boas chances de avanço entre os congressistas. Entretanto, há divergências importantes entre o Congresso e o próprio ministro da Fazenda. A primeira diz respeito ao tema, quando vai ser decidido esse tema. Enquanto o ministro defende o envio rápido das medidas em torno do imposto de renda ao Congresso, para que possam começar a valer a partir do ano que vem, por conta da ideia de que todas as mudanças tributárias devem ocorrer um ano antes, o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem alertado para o risco de um tema prejudicar o andamento de outro, considerando a complexidade de cada um. Lira defende que primeiro seja concluída a tramitação da reforma tributária para depois ter início a discussão sobre o imposto de renda. A segunda divergência refere-se ao caminho para melhorar as contas públicas. Lira tem dito que mais cedo ou mais tarde vai ter que se discutir a reforma administrativa, mas os setores mais à esquerda do PT resistem bravamente. Em hipótese alguma, dizem eles, o atual governo apoiaria a reforma administrativa proposta pelo antigo presidente, o Jair Bolsonaro, que está pronto para votação no plenário da Câmara. Além de se opor por uma questão simbólica, o governo não concorda com os termos do texto, por considerar que o projeto penaliza demais os servidores públicos. O segundo ponto tem o foco da reforma ministerial na Câmara. Essa reforma, que deve ser assumida e resolvida ainda por Lula na sua volta do Paraguai, que vai acontecer amanhã, terça-feira, ele vai ao Paraguai, para Assunção, para a posse do novo presidente do Paraguai, recém-eleito, Santiago Pena, que tomará a posse, mas que permitirá também que Lula discuta com os seus parceiros de Mercosul a nova realidade da política argentina. Voltando à reforma ministerial, o que nós temos é o fato de que estão se apresentando 2 candidatos aos ministérios. O primeiro deles, o republicano Silvio Costa Filho, de Pernambuco, que deve ser enquadrado como novo ministro dos esportes, enquanto o representante do progressista André Fufuca do Maranhão, líder da bancada na casa, tem ainda um destino incerto. Estima-se que esse ajuste ministerial trará mais 70 votos para o governo, que ainda terá que conversar muito para garantir uma estabilidade no apoio congressual. O grande desafio é encontrar uma solução diante de todos os temas que estão pautados, é o primeiro ponto, para o segundo semestre no Congresso. A tendência é resolver o mais rapidamente possível, porque a pressão está forte no Palácio do Planalto, e a ideia é que a agenda volte a avançar, pois há outras matérias de importância no radar. O terceiro ponto é ainda a pressão sobre Bolsonaro e seus principais aliados. Mauro César Lorena Cid, pai de Mário Cid, ambos da família Cid, um ajudante, outro amigo, desde a época da Academia Militar, e o advogado Frederico Assef, vão aumentando a pressão, e o grande ponto que eu quero destacar é que, apesar da importância de uma fiel base que continua ali ligada a Bolsonaro, muita gente vai abandonando esse barco. As menções a Bolsonaro também trazem impactos políticos negativos
para o PL, que aposta em sua liderança como puxador de votos nas eleições municipais de 2024. Um grande abraço e até amanhã com os 3 pontos diretamente de Brasília para o Giro de Notícias.